Bom dia, amados da IHM, uma boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos aqui nessa noite de terça-feira, dia 1º de novembro de 2022, para mais uma parte do seminário Fundamentos da Fé Cristã. E hoje já é, se eu não me engano, a 33ª parte desse seminário. Esse seminário ele tem como objetivo edificar os irmãos e instruir a todos como batalhar diligentemente pela sua fé, como edificar a sua fé, como permanecer firme na fé. Porque a palavra diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E Jesus está voltando, Estamos aqui com a Regiane, nas libras, o Edu na filmagem. E eu queria antes, de estar ministrando a parte de hoje, eu queria apenas fazer um resumo de tudo que nós já ministramos desde fevereiro desse ano, 2022, até agora, dia 1º de novembro. Nós falamos sobre a importância da fé na vida cristã, segundo Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz, sem fé é impossível agradar a Deus, Falamos também sobre como definir a fé do ponto de vista da Bíblia, em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Falamos sobre o firme fundamento, onde a fé tem que estar apoiada, edificada, fundamentada, segundo Lucas, capítulo 6, do 46 ao 49, e o fundamento da nossa fé é a prática diligente da palavra de Deus, que Jesus chama de rocha, A areia é aquele que ouve e não pratica. Nós falamos também a importância da gente aprender a diferença entre fé e sentimento. A nossa fé tem que estar edificada sobre o que Deus diz. Sentimento é uma característica, é um atributo, é uma manifestação da nossa alma, A nossa fé não tem que estar condicionada ao que a gente sente, e sim ao que Deus declara na sua palavra. O crente tem que viver pelo que ele crê, não pelo que ele sente, Nós falamos que quando a gente está passando por alguma tribulação, alguma angústia, ou melhor, alguma situação difícil, nossa alma fica angustiada, nossa alma fica oprimida, as emoções afloram, E é nessa hora que a gente precisa aprender a ministrar para nós mesmos, através da prática da confissão, das ações de graças, do louvor e da adoração pessoal. Falamos também como vem a fé, Segundo Romanos, capítulo 10, verso 17, que diz que a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Falamos também sobre a ignorância da palavra que escraviza, Meu povo é levado cativo, meu povo perece por falta de entendimento. Por isso que Jesus diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam a meu respeito. Falamos também, que para nós sermos libertos da ignorância, o Senhor nos enviou o Espírito Santo da verdade, para nos guiar a toda a verdade e nos ensinar todas as coisas, Falamos também sobre a importância de orar em línguas, para termos comunhão com o Espírito Santo e também edificarmos a nossa fé sobre a palavra. Falamos também como ler, examinar e meditar sobre a palavra de Deus, para renovar a nossa mente e sermos transformados pelo entendimento, pela revelação da palavra. Falamos também, com base em Josué 1:8 e Salmo número 1, dos 3 benefícios de se meditar na palavra de Deus,
Falamos também sobre a diferença entre fé e esperança, e também como dar passos de fé. Falamos sobre o grafo, o logos e a rema, segundo Romanos 10:8. E estamos estudando sobre os inimigos da fé, né? E hoje nós vamos estar falando do 7º inimigo da fé. Por isso que Paulo exorta Timóteo: combata o bom combate da fé. E se nós temos que combater o bom combate da fé, é porque há inimigos da fé contra os quais nós temos que lutar, né? E o 7º inimigo da fé, que nós vamos dar uma parte hoje e a segunda parte terça que vem, é sobre a dúvida. A dúvida é o 7º inimigo da fé. E existem 3 tipos de dúvida. Hoje nós vamos falar do primeiro, que na língua grega o nome é aporeu, né? Aporeu. O que é aporeu? É a dúvida por falta de entendimento da palavra, né? Esse aporeu é a falta de entendimento da palavra. Por exemplo, em João capítulo 13, verso 22, diz o seguinte: então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia, né? Olha que interessante. A dúvida, esse tipo de dúvida, o aporeu, ele ocorre quando a pessoa ouve e lê as Escrituras, mas não as compreende. Né? Então, a falta de entendimento e compreensão da palavra, seja quando você lê, ou seja quando você ouve, impede a edificação da fé, o fortalecimento da fé. A Bíblia é clara. A fé só é gerada no nosso coração, ela só é edificada quando há revelação e entendimento espiritual acerca da palavra. A falta de entendimento da palavra dá a Satanás condições para roubar a palavra de Deus em nossos corações. Só você ler lá em Mateus 13:19, né? Aí, veja bem, e por que isso acontece? Eu vou explicar hoje, quero que você entenda bem, que você compreenda bem. A primeira razão, né, por que muita gente lê ou ouve a palavra e não compreende, por que acontece isso? A primeira razão é porque a pessoa é uma pessoa natural, né? Ela não é um ser espiritual, ela é um ser natural. Ela não tem o Espírito Santo habitando nela. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado ou compreendido ou discernido por ninguém. Então, veja bem, o que nós aprendemos com esse texto? Que não há a mínima possibilidade do homem natural, aquele que não tem a nova natureza no coração dele, aquele que não tem o Espírito Santo habitando nele, compreender, assimilar a palavra de Deus. E por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo habitando no seu coração. Porque nós precisamos compreender que a assimilação, a revelação, a compreensão das Escrituras não vem porque nós temos um grande intelecto, uma grande cultura ou uma grande religiosidade, né? Não, mas a compreensão e a assimilação da palavra vem
pela manifestação e a atuação do Espírito Santo, abrindo nossos olhos espirituais, dando entendimento da palavra de Deus, ministrando ao nosso coração, testificando da palavra dentro do nosso coração. Se uma pessoa é um intelectual ou se ela é um simples religioso, isso não são garantias de se compreender as Escrituras por revelação, por entendimento espiritual. É necessário que a pessoa nasça de novo e se relacione com o Espírito Santo, orando em línguas e meditando sobre a palavra, para que ela tenha essa compreensão e essa revelação. Uma prova disso está lá em João capítulo 3, quando Nicodemos, um líder religioso, vai até Jesus e ele não consegue assimilar, compreender o que Jesus fala com ele, e Jesus fala para ele: olha, Nicodemos, eu estou falando usando exemplos naturais, e mesmo assim você não está assimilando, você não está compreendendo. O que será se eu falar de coisas espirituais, né? Então, isso é interessante, porque Jesus falou: quem não nascer de novo não pode entrar no reino. Então, a primeira razão porque muita gente fica presa no aporeu, nessa dúvida, por falta de compreensão, por falta de entendimento, por falta de revelação, é porque a pessoa não nasceu de novo. Ela não teve o Espírito Santo habitando dentro dela. E por isso ela não consegue entender. Para ela, a Escritura, as Escrituras é loucura. A segunda razão por que muitos ficam presos no aporeu, nesse tipo de dúvida, né? Que é por falta de entendimento, por falta de revelação, é quando a pessoa ouve a palavra de mau grado. Isso é importante, né? Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 13, verso 19, para explicar no primeiro solo, que é na beira do caminho, que muitos ouvem a palavra e não compreendem. Aí vem o maligno e rouba a palavra que foi semeada no coração. E por que a pessoa ouve e não compreende? Essa é a segunda razão, porque a pessoa ouve a palavra de Deus com o coração endurecido, de mau grado. E por que isso? Olha o que Jesus fala. Olha que interessante, Jesus explica isso, né? Nos versículos 14 a 16 de Mateus 13. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Como é que está o coração? Endurecido. De mau grado ou de má vontade ouviram com os seus ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, né? E assim se convertam e sejam por Cristo e pela palavra curados, transformados, restaurados. Por isso que Jesus diz: bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, veja bem, para haver uma conversão genuína, uma mudança genuína, uma transformação genuína na vida de qualquer pessoa, é necessário que a pessoa veja com os olhos espirituais, ouçam com os ouvidos do coração, entendam com o espírito, né? Se converta e seja curado e salvo pelo Senhor Jesus. Então, muitos não são curados porque ouvem a palavra com o coração endurecido. Aí você diz: por que ela ouve a palavra com o coração endurecido? Porque a pessoa não quer se converter, entende? E nem abandonar o pecado. Eles rejeitam a verdade, né? E a rejeição da verdade
dá a Satanás o direito, a condição de roubar a palavra dos seus corações. Aí esse tipo de dúvida, o aporeu, acaba se estabelecendo no coração dessa pessoa. E a fé dela é destruída, é anulada. Entende? Aí você diz, poxa vida, então como é que a gente faz para destruir o aporeu, vencer o aporeu? Esse tipo de dúvida que é por falta de entendimento revelado da palavra. Nós temos que tomar 3 decisões. A primeira, nascer de novo, recebendo o Espírito Santo para habitar nos nossos corações, né? Porque sem o novo nascimento é impossível receber o Espírito Santo. E sem receber o Espírito Santo é impossível ter revelação, ter entendimento revelado da palavra. A segunda decisão que a gente tem que tomar, receber o batismo com o Espírito Santo e receber o dom de orar em outras línguas para poder se relacionar com o Espírito Santo e receber dele a revelação e o entendimento da palavra. Porque quando a gente ora em línguas, o nosso espírito ora mistérios com o Espírito Santo, né? E esses mistérios é Cristo em nós, a esperança da glória. E a terceira decisão é toda vez que você lê a palavra ou ouvir a palavra, recebê-la com o coração aberto, com o coração quebrantado, né? Receber a palavra, doa a que doer, custe o que custar, né? Receber essa palavra com o coração aberto, com o coração quebrantado, entendeu? E jamais endurecer o coração para Deus ou para a palavra. Ter um coração quebrantado. A Bíblia diz que aquele que tem um coração quebrantado, contrito, Deus jamais o desprezará, jamais o rejeitará. Todos nós cometemos falhas, todos nós somos seres humanos, imperfeitos, mas Deus olha muito essa característica do coração. Quando a pessoa tem um coração sedento por Ele, faminto por Ele, sincero, humilde e quebrantado. Essas qualidades do coração são essenciais para a gente receber de Deus a graça dEle, o amor dEle, o poder dEle e a revelação da palavra de Deus, né? Amém? Glória a Deus! Você foi abençoado, você foi edificado com essa primeira parte da ministração sobre a dúvida do aporeu. Medite em tudo isso, né? Ouça várias vezes essa palavra para que o Espírito Santo esclareça melhor as coisas para você. Eu espero que a cada dia, seja na terça-feira, né, que nós estamos aqui dando o seminário, seja na quinta, sexta e sábado, que são as células, que são estudos poderosos, maravilhosos, seja na classe de doutrina, domingo pela manhã, seja as mensagens dos cultos à noite, no domingo, que você seja poderosamente edificado, praticando também o MD, para você meditar de maneira específica sobre a palavra, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente. Só lembrando os irmãos que nesse domingo, né, dia 6, será a nossa coleta de alimentos, tá bom? Eu aguardo a vinda de todos para o culto. Venha para o culto, saia da sua casa, venha para o culto, venha adorar a Deus, venha cultuar, venha ser ministrado e traga os seus alimentos para que juntos a gente possa abençoar a vida de milhares de pessoas nas clínicas e ONGs que a gente apoia e também as famílias necessitadas e as missões pelo mundo, né? Glória a Deus. A IHM tem feito um trabalho magnífico, maravilhoso, de parceria com 19 ONGs em toda a Grande São Paulo e com mais de 30 missionários no Brasil e no mundo. E isso é maravilhoso. Eu quero aqui agradecer a todos que têm sido fiel nos dízimos, nas ofertas, para que a gente possa abençoar todas essas pessoas em todas as partes do planeta, né? Glória a Deus. Eu quero orar pela tua vida. Estende a tua mão, fecha os seus olhos, abre o teu coração e receba aí o amor de Deus,
a paz de Cristo, o gozo do Espírito, a unção do Espírito, as bênçãos de Abraão, as bênçãos da nova aliança. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que o Senhor cada dia faça você crescer na graça e no conhecimento, traga salvação em toda a sua família, cura, libertação, prosperidade, e levante você com poder e autoridade. Uma ótima noite de terça-feira e uma semana gloriosa na presença de Deus. Deus abençoe a todos.